Oi, meu Brasil! Ok, você está comigo, Dr. Marcos Arapiaga, pastor da Assembleia de Deus, aliás, Olha, hoje você vai ficar sabendo de uma coisa, não é denúncia. Não, porque aqui a gente não faz denúncia, aqui nós rasgamos o trapo. Você vai ficar sabendo hoje de algumas coisas, como é que funciona o esquema aqui no Rasgando o Trapo? Como é que funciona o esquema de profecias e revelações na Assembleia de Deus? Pasmem, tem mais vídeos aí, tá bom? Vamos lançar esse ano a pedido de pessoas, porque eu só faço o programa Rasgando o Trapo a pedido de pessoas. Você vai ficar sabendo de coisas que você vai ficar pasmo, tá bom? Você vai ficar pasmo. Pasme! Olha, como é que funciona o esquema de profecia na Assembleia de Deus? Porque as profecias e revelações da Assembleia de Deus, elas são, na realidade, não é profecia, são profetadas e reveladas. E você que está me vendo aí, preste muita atenção, quem sabe sua vida também já foi destruída. Quem sabe a sua vida, o seu casamento, a sua família já foi destruída por profetadas e reveladas da Assembleia de Deus. Como é que funciona o sistema de corrupção da Assembleia de Deus em termos de profecias e revelações? Hoje nós vamos falar sobre isso, mas nós temos alguns vídeos aí que você vai notar que eu vou rasgar o trapo a pedido de pessoas até importantes, porque tenho influências e tem pessoas importantes que estão também me dando maior apoio aqui nessas gravações no Rasgando o Trapo. Muitas famílias são destruídas na Assembleia de Deus, muitos casais, muitos namoros, principalmente namoros, muitas famílias são destruídas porque na Assembleia de Deus há profecia para tudo, há profetadas e reveladas para tudo. Há reveladas e profetadas para tudo. Por exemplo, há profecias até para você casar com a mulher do pastor ou você se casar com a mulher do obreiro. Há profecias, por exemplo, eis que te digo, meu servo Surianda Labasterianda Labás. Eis que eu levarei este homem. Por quê? Porque ele não está ajudando a minha serva. Aí a mulher larga do pastor e casa com outro pastor. Isso quando a irmã não está esperando Deus matar o marido dela, para ela se casar com outro que ela já está interessada. Ela já está, ó, com água na xoxota. Está com água, tá? Tá molhadinha. Isso acontece muito desde 1982 na Assembleia de Deus, onde profecias e revelações estapafúrdias, até profecias mirabolantes acontecem nos cultos da Igreja Assembleia de Deus. E são muitas pessoas que são destruídas, lares destruídos, casamentos, principalmente namoros destruídos com essas profecias e revelações da Assembleia de Deus. Quem sabe você já foi uma vítima. Quem sabe você mesmo, você já foi uma vítima destes embustes da Assembleia de Deus, de profecias e revelações, até para casamento. Por exemplo, uma moça hoje na Assembleia de Deus, uma moça, ela só se casa com um cara que tem um pouquinho de cacau, um pouquinho de grana. Aí você me pergunta por quê? Por quê? Não é denúncia, é rasgando o trapo. Por quê? Porque a jovem, a moça, quando ela quer se casar com um rapaz, a própria mãe na Assembleia de Deus, a própria mãe já é orientada pelo pastor da Assembleia de Deus, já é orientada, olha, não deixe ela se casar com esse rapaz. Por quê? Porque esse rapaz não tem nada. Visto que ele não tem nada, não é plano de Deus. Não é plano de Deus. Aí a própria mãe, ela já tem a cabeça feita pelo pastor da Assembleia de Deus, no qual ela decide que a filha vai casar com outro jovem, que tem grana. Então, este jovem, ele é do plano de Deus, está no plano de Deus. Veja bem as maracutaias das profecias, das profetadas e reveladas da Igreja Assembleia de Deus. Tem mais vídeos aí, hein? Como funciona o esquema de falsas profecias e falsas revelações na Assembleia de Deus? Por exemplo, quando um pastor quer derrubar o outro, quando um pastor quer defamar o outro, derrubar o outro, prejudicar o outro, ele tem uma estratégia. Ele contrata um obreiro ou uma irmã, pode ser uma irmã do círculo de oração, e esta irmã solta uma profecia que ele está em pecado, a igreja acredita, porque a Igreja Assembleia de Deus, ela gosta de fuxico, gosta de besteira, adoram mentiras e difamações contra alguém. A Igreja Assembleia de Deus acredita em tudo que é
em tudo que é mentira, em tudo que é difamação e calúnia contra o seu irmão ou contra um pastor honesto. A Igreja Assembleia de Deus, ela tem uma estrutura organizacional onde a própria igreja é ensinada a acreditar em calúnias contra pastores ungidos, em difamações contra ungidos de Deus. Por isso, tem alguns pastores da Assembleia de Deus do Belém, tem alguns pastores que eles pagam, soltam. Não é denúncia. Muitos pastores estão fazendo vídeo e denunciando. Aqui não é denúncia, aqui é rasgando o trapo. Tem muitos pastores que pagam profetas mentirosos para revelar em púlpitos de igreja, no público, o pecado, o suposto pecado do irmão, ou o suposto pecado da irmã, ou o suposto pecado do obreiro, do pastor, para derrubar aquele obreiro, para derrubar aquele pastor. Veja como se forma o sistema de corrupção dentro da Assembleia de Deus, quando um pastor quer derrubar o outro, quer acabar com a raça do outro. Visto que ele sabe que a igreja acredita. Porque em Igreja Assembleia de Deus, quando uma pessoa profetiza, ou uma pessoa fala bem de um pastor, fala bem de um obreiro, ninguém acredita. É a estrutura da Assembleia de Deus. A igreja não acredita. Mas este pastor, ele sabe que quando um profeta se levanta com uma revelação ou com uma profecia para destruir a imagem do outro, com uma falsa profecia, este pastor sabe que a igreja acredita. Ele sabe que é uma arma, é uma metralhadora para destruir a vida deste pastor, a vida deste obreiro santo consagrado a Deus, que vive em santificação, vive em sinceridade diante de Deus. Existe um sistema de corrupção dentro da Assembleia de Deus, infelizmente, que é as profecias mirabolantes. Tem profecia para tudo dentro da Assembleia de Deus, tem profecia para tudo. Tem profecia até para você se casar com a mulher de um pastor, a mulher de um obreiro. Tem 24 horas, 24 horas dentro dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Por exemplo, eis que te digo, meu servo, Uricalabalassuianda, eis que te digo, olha, eu tenho algo na tua vida, mas a tua mulher está impedindo minha obra na tua vida. Eis que te prepararei uma serva. E esta serva, esta serva vai te ajudar muito na tua vida espiritual. O coitado do obreiro acredita, larga da esposa e espera se casar com a esposa do outro pastor ou do outro obreiro. Isso quando ele não está esperando Deus matar o obreiro, Deus matar aquele pastor para ele se casar com a mulher do pastor. Eu já passei por isso, muitos que estão me vendo já passaram por essas profetadas e reveladas da Assembleia de Deus. Muitos que estão me vendo aqui já passaram por isso, né? Já passaram por isto, tá certo? Já passaram por isto. A Assembleia de Deus é um ministério hoje infelizmente caído. Infelizmente caído. Existem pastores que até pagam em dinheiro, pagam para uma pessoa profetizar em público contra o outro pastor que ele não gosta, ou que não quer fazer parte de uma sociedade secreta como ele, ou não quer ser maçom como ele. Não são todos, mas são muitos pastores que fazem isso. Eles fazem da seguinte maneira, ou soltam dinheiro, ou combinam com aquele falso profeta, ou combinam de dar honra no púlpito, honra, ele prega hoje, ele doutrina hoje, ele tem honras no púlpito em troca de soltar uma falsa profecia, uma falsa revelação. Isso aconteceu no Camboriú esses dias. O pastor se levanta e desmascara o presidente de Camboriú e diz que eis que estou tirando tua capa, tu está em pecado. Por quê? Para derrubar aquele pastor do Camboriú, para que ele venha a ser o presidente no lugar daquele pastor, no lugar dele. O que é que ele faz? Ele faz uma profecia em público para destruir a imagem daquele pastor, para ele assumir a presidência de Camboriú. Isso acontece, foi o maior escândalo, está no YouTube, está nas redes sociais, foi o maior escândalo na Assembleia de Deus no Brasil. Agora, na Assembleia de Deus no Brasil, principalmente no Belém, muitos pastores pagam profetas mentirosos, reveladores, para que no público venha apontar o pecado do seu próximo, ou uma sujeira,
mas uma profecia muito bem feita, uma profecia muito bem feita, porque eles sabem que a igreja Assembleia de Deus adora falsa profecia, adora uma calúnia contra alguém, adora uma mentira contra um pastor, adora uma difamação, uma calúnia bárbara contra um ungido de Deus. Eles sabem disso, e esta é uma arma muito poderosa desses pastores, muitos maçons, outros que fazem parte de uma organização secreta, uma sociedade secreta. O que eles fazem? Eles até pagam em dinheiro, ou eles dão honra no púlpito para este falso profeta. Em troca de profetizar em público, o pecado, o suposto pecado de um ungido de Deus. Com isto ele envergonha este ungido é posto para fora, excluído ou suspenso. Por uma falsa profecia mentirosa, supostamente que ele está em pecado. Aí esse pastor safado, ordinário, canalha na Assembleia de Deus, sabe que a igreja acredita, sabe que a igreja gosta. Aquele coitado daquele ungido de Deus, ele acaba sendo excluído, suspenso, difamado, a sua vida, a sua imagem vai para a merda, vai para o fundo de um poço, porque ele sabe que a igreja gosta, a igreja acredita, porque a igreja Assembleia de Deus adora fuxico, adora levantar falso testemunho contra seu próximo. A igreja Assembleia de Deus ama levantar falso testemunho contra o seu próximo. Eles sabem, esses pastores, que a igreja não vai aceitar mais esse ungido de Deus. Portanto, eles combinam lá atrás com este falso profeta, com este revelador, para que este revelador, este falso profeta, venha profetizar em público o pecado daquele irmão famoso, aquele obreiro, aquele pastor famoso que ele não gosta, que ele não concorda. Aconteceu isso em Camboriú e acontece 24 horas por dia nos cultos da Assembleia de Deus. Pastores tentando pegar o cargo do outro, porque eles adoram cargo, eles adoram. Pastor da Assembleia de Deus dá a vida por um cargo no púlpito, cadeira, dá a vida por cadeira em púlpito. O que é que eles fazem? Eles contratam um falso profeta ali para profetizar em público um suposto pecado grave da vida do outro, para que o outro venha a ser excluído e ele assuma o poder, ele assuma o púlpito, o poder, ele possa monopolizar a igreja, ele possa ter o poder nas mãos. Isso acontece muito, muito. E muitos pastores ungidos, muitos pastores sérios acabam saindo da Assembleia de Deus, porque não suporta tamanha sujeira, não suportam mais. A Assembleia de Deus está caída há muitos anos, é um grande ministério, mas está caído há muitos anos, principalmente por falsas profecias. Tem vídeo aí que você vai saber, em breve, como que acontece o casamento arranjado dentro da Assembleia de Deus. Como é que uma irmã, ela se casa dentro da Assembleia de Deus? Você vai saber aí em breve, mas hoje nós estamos rasgando o trapo a respeito de profecias para derrubar alguém. Profecias e revelações para destruir o casamento. Tem profecia para tudo na Assembleia de Deus, querido. Até para você se casar com um irmão rico e você deixar aquele ungido de Deus, deixar de se casar, minha irmã, com aquele servo de Deus que é pobre, não tem grana, é pobre, para você deixar ele de lado, entrar pelo caminho do diabo, entrar na carne e se casar com aquele irmão. Depois você casa com aquele irmão pela profecia da Assembleia de Deus e você descobre que aquele irmão é gay, é gay. Aí aquele pastor é gay e temos muitos fatos que nós vamos aí no vídeo falar sobre irmãs que têm sido derrotadas, destruídas com profecias da Assembleia de Deus, porque pensa que o irmão machão, cheio da grana, é homem. Depois ela descobre que ele é tá bom? Descobre, aí acaba largando dele, divorciando, adulterando com outro. Assembleia de Deus é campeã em adultério, é campeã, ministério campeão em adultério, exclusão por adultério, suspensão por adultério, começa desde o alto escalão, vai até a igreja. E nós temos vídeos aí que nós vamos rasgar o trapo sobre isso. Hoje é sobre profecias, profetadas e reveladas, como destruir a vida de um pastor, como arrebentar com a família de um pastor. Assembleia de Deus tem profecia para tudo, mas principalmente eles contratam muitos pastores, contratam profetas, dão honra no púlpito, dão dinheiro em troca de difamar com uma falsa profecia a vida do outro,
profetizando, revelando até pecados que não existem. Tem mais vídeo aí que você vai saber de muitas coisas que acontecem na Assembleia de Deus. Até a próxima, gente, até a próxima. Até o próximo Rasgando o Trapo. Obrigado, pessoal.